A ressurreição é quando você tem esse personagem que saiu do mundo especial, saiu da sua aprovação, se transformou, ele entra de volta no mundo comum e ele consegue utilizar isso do mundo especial no mundo comum. É essa morte do velho, renascimento do novo. Quando você pega isso em histórias... Primeiro eu vou te passar a parte do Campbell. O Campbell chama isso de Senhor de Dois Mundos. Porque quando você analisa pelo Campbell, pela ótica do Campbell, você vê algumas coisas que você não vê no nome original que o Vogler dá. Tá? Quando você pega o Senhor de Dois Mundos, ou a parte da ressurreição, é o personagem voltando ao seu mundo normal, enfrentando as dificuldades daquele mundo normal e conseguindo lidar com elas de uma forma diferente agora que ele está transformado. Os problemas que lhe pareciam gigantes agora são minúsculos. Então, é aqueles problemas que você teve no início da tua jornada, logo que você começou, aquilo que você colocou como inalcançável, muito difícil, complexo, inatingível para o personagem, agora eles parecem muito banais. Porque a transformação que ele teve foi de tal maneira impactante nele que essas outras coisas pareceram fúteis e sem sentido de se dar a importância que se dava antes, ou se ver ele como um problema que se dava antes. Quando você tem um problema, por exemplo, você sai do mundo normal que você está com um problema com o teu chefe, e você entra num mundo especial em que você consegue derrotar um dragão, você voltar e conversar com o teu chefe é a coisa mais simples do mundo. Aquele outra aprovação que você fez é muito mais difícil do que aquilo que você julgava ser difícil. Então, para que é que você tem que colocar... É por isso que existe o mundo especial. Você precisa tirar o ego daquela concentração, daquilo que ele está achando difícil para ele, colocar numa real dificuldade, em que ele possa ver, olha, nossa, isso aqui é outra coisa. Para ele poder voltar e lidar com sua vida normal. Quando a personagem do mito da caverna sai da caverna, vê todo mundo lá, e ela decide voltar para libertar os outros lá dentro, a decisão de voltar e tratar aquele mundo de uma forma diferente para que isso se espalhe pela comunidade, nada mais é do que aprendizado dele dentro do mundo especial, ou no caso fora da caverna, sendo aplicado dentro do mundo comum. Por que é que sempre eles voltam no final das histórias para o seu mesmo mundo comum? E eles voltam a ter as mesmas coisas que eles tinham no início da história. Para que você possa nitidamente ver o que é que se transformou. Então, quando vocês escrevem uma história, se vocês seguirem a jornada do herói, se vocês optarem por esse formato para construírem o seu personagem, seja na camada narrativa, seja na camada psicológica, vocês colocarem o embate desse personagem com as mesmas coisas que ele tinha problema no início, vai mostrar o quanto aquela transformação foi profunda para ele. O quanto aquilo mudou a sua forma de pensar. O quanto aquilo transformou essa personagem. Certo? Então, esse é o objetivo da ressurreição e do Senhor dos Mundos. Você vai, na ressurreição, no conceito de ressurreição, você vai morrer o velho, nascer o novo. Tá? Você vai deixar aquele aspecto do ego para trás e você vai começar agora a cuidar das coisas como self. Só que daí você tem a possibilidade de você fazer isso no teu mundo real, assim como você fez no mundo especial. Por isso, o Senhor de Dois Mundos. Tem histórias em que o personagem não consegue mais voltar para o mundo especial. Em sequências, em possibilidades, o caminho de volta se tranca. Então ele tem que viver no mundo dele, mas o mundo lhe parece melhor do que lhe parecia antes. As coisas lhe parecem mais simples. Aquilo que você colocou como sombra, você tem claro para esse cliente, para esse personagem.
Agora ele sabe o que é que ele precisa fazer. Uma ressurreição muito legal é no livro e no filme 12 Minutos Depois da Meia-Noite. Se alguém não assistiu e não quer spoilers, pule uns 2 minutos desse vídeo, certo? O embate maior que leva o personagem principal a sair do seu mundo normal e ver um monstro pela sua janela que vem lhe contar histórias que esse monstro já vivenciou, que esse monstro era uma árvore, ele mostra uma fuga da realidade, ele mostra um escapismo por parte da fantasia. Seja ela literal, seja ela da psicologia desse personagem. Você não sabe até no final do filme se aquilo que aconteceu realmente aconteceu ou se só aconteceu na cabeça dele. Só que olha o problema que esse personagem tinha. A mãe dele tinha câncer. E ele fazia tudo dentro de casa para ela, cuidava dela, sabe? E o que ele precisou admitir na sua transformação, no final do filme, no final da obra, é que ele queria que a mãe dele morresse de uma vez. Você imagine isso na cabeça de uma criança, você sentir isso, que você quer ter essa liberdade do mundo, que você quer que ela parta de uma vez para que esse sofrimento acabe, para que isso tudo tenha, e ele não consiga admitir isso. Olha a complexidade que é a sombra desse personagem. A sombra desse personagem é admitir que ele quer que a mãe dele morra. Que ele quer que aquilo acabe de uma vez. Sabe? Então você precisa escapar do mundo normal, ir para o mundo mágico, ver outras transformações na forma de histórias que esse monstro conta para ele. E no final esse monstro exige que ele conte a sua história. Quando ele conta a história dele, ele faz essa admissão. Que até então ele escapava dizendo que não, ele queria que a mãe dele melhorasse, ele queria que ela ficasse boa e tal. Mas no fundo, ele sabe que a mãe dele vai morrer. Ele sabe disso. E ele só quer que ela vá de uma vez. Mas como fazer para você admitir isso para você mesmo? No mundo real, no mundo como o nosso. Como é que vocês, sendo que, claro, vocês têm uma mãe viva hoje por algum motivo, vocês desejam que ela morra quando ela tem uma doença? É totalmente o oposto do que uma mente normal no mundo real viveria. E você precisa sair desse mundo e ir para um outro mundo para você ter essa construção e você poder admitir para si mesmo que é isso que você quer. E você conseguir lidar com essa perca de uma forma coerente. Saber lidar. Não se prender aquilo como essa mãe vai viver para sempre. Aprender a lidar com a morte, basicamente. Esse é o problema do nosso personagem. Tá? Admitir isso. Então você tem, depois que você sofre essa transformação, você tem esse personagem ressurgido. Ele sabe como é que é o mundo dele. O mundo dele vai continuar sem nenhuma fantasia, sem monstros vindo contando história para ele, sem árvores se transformando em monstro. Só que ele vai entender qual que foi o objetivo daquela construção fantasiosa na sua cabeça ou literal. Ele vai entender que aquilo que ele precisava admitir era a sombra que ele estava escondendo dentro de si. Quando ele descobre isso, quando ele vence essa sombra, ele consegue viver de uma forma diferente no mundo normal. Aquilo que era difícil para ele no mundo normal passa a ser algo encarável. Ele passa a assumir que realmente esse outro personagem, que é a mãe dele, possa não existir daqui a um tempo. Ele para de se prender a fantasias infantis e ele cresce. Então é uma jornada de crescimento, de transformação. Então esse é o princípio do Senhor de Dois Mundos.